Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos conversar hoje sobre a decisão do Supremo que praticamente vilipendiou a segurança jurídica no direito brasileiro, notadamente no direito tributário, que é a chamada flexibilização da coisa julgada. Bom, para quem chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a professora Renata Belin, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP e do IBMEC, doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, advogada há mais de 20 anos, autora de livros e artigos científicos e atualmente conselheira no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E hoje a gente vai conversar aqui sobre a decisão do Supremo que flexibilizou definitivamente, hoje, a coisa julgada. Primeiro, vamos entender o que é coisa julgada. Quando nós manejamos um processo junto ao Poder Judiciário, a gente demanda um direito que você percebe existente, o juiz vai definir se você tem direito ou não, pode ser que o juiz não tenha definido adequadamente aquela questão, e aí você vai apelar ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Federal, se a matéria for federal, estadual ou municipal. Se tudo der errado, você ainda tem o Supremo e o STJ para resolver o seu dilema. Fato é que, da última decisão judicial, da qual não caiba mais nenhum recurso, o Poder Judiciário ele vai certificar o que se denomina trânsito em julgado. Ou seja, quando então operou-se a chamada coisa julgada. Por que coisa julgada? Porque aquela matéria levada ao tribunal, já definitivamente definida 100%, porque não cabe mais nenhum recurso, não seria mais passível de revogação. Já estaria definido e ninguém poderia mudar aquele entendimento. Tanto que seria a imutabilidade de uma decisão judicial, que é denominada coisa julgada. A coisa julgada ela tem dois tipos: a coisa julgada material e a coisa julgada formal. Por exemplo, quando um processo seu for julgado sem julgamento de mérito, porque, por exemplo, você apresentou uma péssima, você não é a parte legítima para propor aquela ação. Então, o processo ele vai ser extinto sem o julgamento do mérito, porque você não era a parte legítima para levar aquela questão ao judiciário. O que vai acontecer? Vai apelar, vai apelar, vai apelar, vai perder tudo, transita em julgado e certifica-se, então, a coisa julgada. Só que essa aqui é uma coisa julgada formal. Ou seja, eu entrei com uma ação, eu não era a parte legítima e o mérito não foi julgado. Isso quer dizer que a pessoa que tenha legitimidade para tal, ela possa apresentar, se houver prazo, nova ação para que o mérito venha a ser analisado. Quando isso ocorre, quando então há o julgamento sem o mérito, operou-se ali a coisa julgada formal. Mas não é dessa que a gente está falando, não. A gente está falando da coisa julgada material, quando o mérito é julgado e aquela questão levada ao Poder Judiciário termina com resolução daquele mérito, favoravelmente ou não à parte que ajuizou a demanda. Então, a gente já sabe aqui o que é a coisa julgada e os tipos e qual delas a gente está analisando, que é a coisa julgada material. É aquela em que houve o trânsito em julgado e houve a análise do mérito daquela questão. E aquela última decisão da qual não caiba mais recurso, transita em julgado e opera-se a coisa julgada. Que, segundo o artigo 5º do texto constitucional, teoricamente, ela não poderia ser mudada. Não seria a imutabilidade da chamada coisa julgada, no caso aqui, a material. Trazendo para a seara tributária, que foi o tema que foi julgado agora, que é o tema 881, trazido pelo Supremo Tribunal Federal, vou falar aqui os 3 recursos que foram analisados na data de hoje, definitivamente. É o RE 9552227,
949297 e o 887671, que é o tema 881, decidido hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que aconteceu? A contribuição social sobre o lucro líquido, ela foi editada por uma legislação em 1988, logo quando ela nasceu. A Constituição veio em 88 e trouxe algumas materialidades novas para a contribuição social, para a Seguridade Social. E essa incidiria sobre o lucro. Foi quando nasceu, em 88, a contribuição social sobre o lucro líquido. Porém, os contribuintes buscaram o Poder Judiciário pleiteando a inconstitucionalidade dessa contribuição. Por quê? Porque a tributação do lucro, do acréscimo patrimonial, isso já era feito pelo imposto de renda. Então, quando eu tenho o mesmo ente político tributando a mesma materialidade, o contribuinte entendeu que nessa situação haveria o chamado bis in idem. E eu não poderia tributar aquela mesma materialidade de duas formas, pelo imposto de renda e pela contribuição social. Então, muitos contribuintes buscaram a tutela do Poder Judiciário para pleitear a inconstitucionalidade da lei que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido, que veio por uma lei em 1988. Muito bem. Como o Poder Judiciário ele acaba sendo muito moroso até chegar às teses ao crivo do Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu no meio do caminho até que o Supremo definisse definitivamente se a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ela era constitucional ou não? Então, muita água passou por debaixo dessa ponte. E muitos contribuintes obtiveram o trânsito em julgado antes da decisão do Supremo tratando sobre a matéria. Então, vários contribuintes, conheço, tem alguns alunos que têm essa situação. Conclusão, obtiveram esse trânsito em julgado, essa coisa julgada material, em que o juiz e o tribunal chancelaram a inconstitucionalidade daquela contribuição, talvez não tenha subido, ou por falta de pré-questionamento, ou por perda de prazo, e transitou em julgado ali. Coisa julgada material. Aquela empresa que goza dessa decisão, ela, a partir de então, ela não paga mais a contribuição social sobre o lucro líquido. E, eventualmente, se pagou algo anteriormente ao juizamento da ação, talvez a ação também tenha pedido, dentro do seu pedido da ação, a compensação daquilo que foi indevidamente recolhido face a tal inconstitucionalidade pleiteada. Então, é esse o ponto. Muitas empresas buscaram o judiciário e obtiveram a decisão favorável e elas foram transitadas em julgado, fazendo-se, então, a coisa julgada material. Legal. Acontece que outras empresas buscaram a tutela judicial, continuou buscando, só que algumas levaram a decisão ao Supremo, ou elas próprias, para reverter a decisão, ou a própria Procuradoria. E um dia isso chega no Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, lembrem o conceito? Repercussão geral é um conceito trazido dentro do Supremo, mediante lei específica. Quando você tem vários litígios sobre o mesmo tema, o Supremo escolhe, dentro de um procedimento próprio, um que vai ser o representativo da controvérsia. E quando esse um representativo da controvérsia se dá dentro do Supremo, esse um tem a rúbrica de repercussão geral, cuja decisão será aplicável a todos os demais. Se essa questão ocorresse dentro do Superior Tribunal de Justiça, você tem o nome de recurso repetitivo. Tudo bem. Lembrando só dos conceitos, então subiu, em sede de repercussão geral, essa questão. E em 2007, a lei é de 88, em 2007, o Supremo, ele, então, se pronuncia pela constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido, que não haveria nenhum bis in idem sobre aquela questão, entre outros fatos, porque a tributação sobre o lucro só haveria bis in idem se tivesse algum outro imposto que tivesse a mesma base. Como era uma contribuição, não teria problema, e ambas poderiam conviver dentro do ordenamento jurídico. Então, o Supremo, ele, então, bate o martelo
dizendo, olha, a contribuição social sobre o lucro, ela é constitucional. Aí a gente tem um problema. Por quê? Porque é uma contribuição perene. Ela, até um dia ela terminar, se terminar um dia, você tem que pagar aquilo ali sobre o lucro da empresa. E se ela obtiver lucro. Algumas empresas obtiveram um trânsito favorável, ou seja, não pague, e repita o indébito. E a partir de então, depois de 2007, o resto do país fica com constitucional. Então, vamos pagar e não tem débito. Percebe que gerou aí uma certa... Não é isonômico. Eu entendo, existem regras que devem ser respeitadas. Alguns conseguiram, outros não. O direito não socorre quem dorme. Só que a Fazenda Pública, a Receita Federal, dentro do dever de cautela que ela tem, uma vez tendo uma decisão dizendo que é constitucional, o que fez? Começou a autuar aqueles contribuintes que repetiram o indébito ou que simplesmente não pagaram o tributo por força de decisão. Ainda que houvesse o trânsito em julgado, ainda que houvesse a chamada coisa julgada material. O contribuinte gritou, aí tem mandado de segurança, aí tem um monte de questões. Peraí, mas eu tenho a decisão dizendo que eu não tenho que pagar. Aí, a Fazenda Pública, ela entra com algumas ações decisórias em face àquelas decisões anteriores que mandavam, que tinham, né, o chancela da constitucionalidade da contribuição social. E aí, a coisa começou, auto de infração, decisória, às vezes não tinha mais prazo para isso, foi 2007. A decisão pode ter vindo em 90. E aí? Já não tem mais 2 anos. Prazo de rescisória são 2 anos. E aí começaram a surgir esses embates e chegou-se no Supremo, há algum tempo atrás, sobre esses 3 recursos extraordinários que eu delimitei para vocês. O RE 955-227, 949-297 e 887-671, que foram julgados definitivamente na data de hoje. E o que ficou definido aqui? Afinal de contas, o que se discutia nesses cases é se a eficácia daquela coisa julgada lá atrás, ela perderia os efeitos ou não em face de uma decisão posterior do Supremo em controle concentrado ou repercussão geral, que falasse exatamente o oposto. Nesse caso aqui, eu não pago, ganhei. Aí vem o Supremo e diz, não é bem assim, pague, é constitucional. É exatamente nesse contexto. Será que seria necessário respeitar os 2 anos de uma rescisória? Se perdesse o prazo, fazer o quê? Ou cobrar imediatamente, a partir da decisão do Supremo que trouxe esse novo entendimento, no caso da contribuição social sobre o lucro, em 2007. Então, em 2007, muda de ideia. A partir dessa data, então, vamos pagar todo mundo. Ali para trás, tudo bem. Você tinha a decisão, vamos respeitar, mas dali em diante você volta a pagar. Se a Procuradoria precisaria fazer alguma coisa antes, ou se esses efeitos dessa perda em face dessa decisão superveniente, se ela seria automática. Foi exatamente isso que vem sendo decidido no final do ano passado, agora no início de fevereiro, e que foi acabada na data de hoje. E o Supremo, por maioria, por unanimidade praticamente, né, entendeu-se pela perda automática dos efeitos da decisão transitada em julgado, ou seja, da coisa julgada material, quando o Supremo, em repercussão geral ou controle concentrado, ou em repercussão geral, muda de ideia no contexto daquela questão. Então, no caso da CSL, eu tinha decisão favorável, veio 2007, muda de ideia, é constitucional. Então, a partir da data da decisão do Supremo, que tenha consolidado o que deve ser feito ou não naquela questão, no nosso aqui, a contribuição social sobre o lucro, e ela é constitucional, a partir daquela data, as empresas deveriam, no primeiro momento, pagar os tributos. Até então, tudo bem. Dali em diante, todas deveriam pagar em sinergia com o ordenamento jurídico. Nesse ponto é que foi definido. Perde-se automaticamente os efeitos de todas as decisões transitadas em julgado.
nesse período. E agora, tem um segundo ponto. Então, o procurador não precisa ajuizar a ação rescisória, não precisa fazer nada. Desde que o Supremo mude de ideia, e ele mudou, 2007, aquelas decisões anteriores transitadas em julgado perderiam seu efeito. Tranquilo, já entendi. Só que tem um ponto. A maioria dos ministros entendeu, opa, eu ganhei uma decisão. A partir do momento que um tempo depois o Supremo diz volte a pagar, é como se tivesse, para aquela questão, instituindo-se um tributo novo. E nessas situações, o que vem? A irretroatividade, não posso atingir fatos anteriores, e a anterioridade tributária, que eu não posso cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro em que ele tenha sido instituído ou majorado, para alguns tributos, ou não posso exercer a tributação no momento imediato, posso até tributar no mesmo exercício, mas eu preciso esperar o quê? Os 90 dias. Ou em algumas outras situações, você espera o exercício seguinte, mais os 90 dias. No caso das contribuições sociais para a Seguridade Social, a gente tem a chamada noventena, que são os 90 dias exclusivos. Uma vez que o tributo amanhã ou depois venha aumentar ou instituir, o que você precisa observar? Os 90 dias apenas. Não necessariamente o exercício seguinte. Mas o quê? Exatamente os 90 dias. Tem tributos que não precisam obedecer o exercício seguinte, mas precisam obedecer os 90 dias, como o caso do IPI, por exemplo. Quando você tem uma alíquota majorada de IPI no mesmo exercício, respeita os 90 dias e cobra-se dentro do mesmo exercício, parecido com as contribuições sociais. Agora, existem outros tributos que você tem que esperar o exercício seguinte mais de 90 dias, porque tem sempre aqueles espertinhos que entram com a alteração da legislação no final do ano, passa o exercício, aí teria que ter aqueles 90 dias pela segurança jurídica, como é o caso do ICM, por exemplo. E tem aqueles casos que eu preciso esperar o exercício seguinte e não aplico os 90 dias, como é o caso, por exemplo, do imposto de renda. Tem uma série aí de exceções. Estou dando alguns exemplos aqui para você. E o Supremo, ele trouxe essa questão. No caso da contribuição social sobre o lucro, eu tenho a noventena. Não preciso esperar o exercício seguinte, mas espero os 90 dias. Então, da decisão do Supremo, que mudou de ideia, 2007, eu não me lembro exatamente a data, espera mais 90 dias e passa a pagar. Tranquilo? Tranquilo. Aí tem o terceiro ponto. Então, perde automaticamente, a Fazenda não precisa fazer nada para desconstituir aquelas decisões. Equivale a tributo novo, então eu tenho que esperar aqui, no caso da contribuição social, 90 dias, que é a noventena. E aí surgiu a terceira questão, que é a questão da modulação dos efeitos da decisão. Enfim, não me parece que andou bem o Supremo nesse ponto. Porque não houve a modulação dos efeitos. O que é a modulação? Quando uma lei é declarada inconstitucional, gente, ou constitucional, ela é constitucional ou inconstitucional desde o dia que ela foi nascida. No caso da CSL, por exemplo, ela veio lá em 88. Então, se ela é constitucional, ela é constitucional desde 88. Tranquilo? Só que dependendo das razões de segurança jurídica e de relevância, pode o Supremo Tribunal Federal, em algumas questões específicas, modular no tempo os efeitos dessa inconstitucionalidade ou dessa constitucionalidade. É o que acontece, por exemplo, como aconteceu com a exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS. A lei que trouxe essa questão é de 70, que é a lei complementar 70 de 90. E a 9718 de 98. Então, se ela é inconstitucional, ela é inconstitucional desde 98. Só que, guardadas as ações em curso, aquelas ajuizadas até a data tal, a gente vai falar disso daqui a pouco, o Supremo entendeu que a modulação dos efeitos seria da data do julgamento de mérito da questão. Quando foi? Foi em 15 de março de 2017. Então, a lei não é inconstitucional desde 98. Era a partir daquela data. Então, isso acontece. Nesse cenário tributário é muito comum, até para evitar perda de arrecadação, ou a falha do fisco, ou seja lá o que for, esses argumentos periféricos que eu não vou entrar no contexto. O fato é que muitas das vezes existe essa modulação. Normalmente são ressalvadas as ações em curso ou que foram ajuizadas até a data XPTO. E nesse caso concreto aqui,
não houve a preservação da segurança jurídica, porque a coisa julgada ela sempre existiu. De uma hora para outra, ela perde automaticamente. Vamos respeitar a anterioridade e retroatividade. Mas a partir de agora esse negócio é novo. Não ao longo do caminho. Aí eu poderia dizer, então é assim a partir de agora. Tudo que acontecer a partir de hoje, foi o julgamento, nesse contexto, vai ser assim. Automática e respeito à anterioridade. Mas não foi isso que o Supremo fez nesse case. Ele não modulou no tempo, nem para frente, nem daqui para frente, nem para trás. A modulação. E nesse caso, se ela era condicional à contribuição social sobre o lucro em 2007, quando bateu o martelo, é a partir dessa data que o fisco poderia cobrar daquelas empresas a contribuição social sobre o lucro. Justo ou não, foi isso que aconteceu, não tem mais o que fazer, é isso e acabou. Automática, com respeito à anterioridade e sem modulação dos efeitos. Então, vai ver a data lá de 2007, acho que foi março de 2007, mas eu posso estar enganada, conta os 90 dias, dali em diante, poderia tributar. Mesmo que eu tivesse o trânsito em julgado. A coisa julgada em ações anteriores. É claro que no contexto dessa decisão, você tem que respeitar a decadência e a prescrição. O poder público ele continua respeitando para te autuar, para buscar a constituição do crédito tributário, por meio ou das próprias execuções fiscais, ele tem o prazo de 5 anos para constituir e ele tem os 5 anos para executar, dependendo do contexto. Se ele respeitou a decadência, se ele respeitou a prescrição, tem muitos processos aí suspensos, ou já em juízo, suspensos, aí não tem o que fazer. Você vai poder ser cobrado. Ou seja, se não tem decadência, não tem prescrição, justo ou não, vai ser cobrado de todos os valores. Foi exatamente isso o que ficou definido nessa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Acontece que essa decisão ela respingou e vai respingar em outras demandas, porque é aplicável aos tributos em geral. E aí eu trago 2 exemplos aqui para você. Inclusive, o STJ já se pronunciou a respeito da revenda de importados e o IPI. O que acontecia nessa demanda em específico? O IPI, gente, ele incide na importação e ele incide na venda de produto industrializado no mercado interno. Então, quando eu compro um produto industrializado exterior, tem a incidência do IPI na importação. Então, se eu compro esse mouse, sou importador, e depois eu vendo para alguém aqui no Brasil, o IPI tem na importação. Quando eu revendo, eu não fiz nenhum processo de industrialização aqui. Ele continua sendo esse mouse do mesmo jeito, do jeitinho que ele entrou, ele foi à venda de quem vier a comprar, ou seja, varejo, ou atacado, seja lá como for. Então, como não teve nenhum processo de industrialização, dizia-se que nessa saída não haveria incidência do IPI interno. Mas a legislação ela diz que o importador ele é equiparado a industrial. E se ele é equiparado a industrial, deveria pagar o IPI também na revenda de produtos importados. Então, era essa a dilema. Muitos contribuintes obtiveram o trânsito em julgada, a coisa julgada, para não incidir na venda interna. Eu pago na importação, mas na hora da revenda não tenho o segundo IPI por ausência de processo industrial. E assim, muitos conseguiram isso. Foi para o Supremo, e o Supremo muda de ideia, dizendo que aqui existe a equiparação, a lei previu, é a saída, o elemento temporal de incidência, e se eu dei saída pelo importador, na revenda daquele produto importado, mesmo que não houvesse qualquer industrialização, o IPI no mercado interno, até para preservar o produto interno em detrimento do nacional, teve esse tema também, deveria ser tributado pelo IPI interno. Foi exatamente o que aconteceu, gente. A decisão está aí. E aqueles contribuintes que obtiveram a decisão favorável? E depois o Supremo mudou de ideia. Da data da decisão do Supremo que mudou de ideia, no caso do IPI, o que eu falei? Espera os 90 dias, não precisa esperar o exercício seguinte, parecido com a contribuição social. Então, espera 90 dias, dali em diante, todas as revendas internas de produto importado podem ser tributadas pelo IPI, ainda que você tivesse obtido, anteriormente, o trânsito em julgado, por força dessa última decisão. Efeitos automáticos, respeita a anterioridade e não há que se falar em modulação. Outro exemplo, o pessoal vem me perguntando muito sobre isso, é a tese do cerco.
a gente sabe, e a gente ganhou, a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Você já conhece esse tema, que é o tema 69, muito comum, muitas teses filhotes, muito bem. Então, eu sei, desde 15 de março de 2017, quando se deu o julgamento de mérito, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que a decisão dos embargos de declaração para avaliar a eventual modulação dos efeitos dessa decisão, ela só veio o quê? Em 2021. Agora eu vou ter que me lembrar a data aqui, que vai ser difícil. Então, você dá uma conferida aí. Qual foi a data exata em que houve, em 2021, a modulação dos efeitos? Talvez setembro, não vou lembrar aqui agora. E o que o Supremo disse lá em 2021? Que a modulação dos efeitos se deu em 15 de março de 2017. Então, as ações ajuizadas até 15 de março de 2017 são preservadas. As que vieram depois não estariam abarcadas pela decisão do Supremo. Qual é o efeito disso aqui? Quem ajuizou a ação até 15 de março de 2015, dali em diante, não vai excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS e tem os 5 anos para trás para repetir o indébito. Então, da data do ajuizamento da ação, 5 anos para trás e tudo para frente. Quem não fez isso, até 15 de março de 2017, só poderia se apropriar ou não pagar o ICMS na base do PIS e da COFINS a partir daquela data. Ele não poderia repetir para trás. Acontece que alguns contribuintes, sabendo que ganhou, né, 15 de março, já sabia que não tinha, entraram com uma ação judicial e, antes da decisão de 2021, obtiveram o trânsito em julgado para tirar o ICMS da base do PIS e da COFINS. Até aí a gente já sabia. Mas obtiveram o quê? A possibilidade de compensação dos créditos pagos indevidamente 5 anos anteriores à data da propositura da ação. Então, vamos imaginar que eu ganhei a ação, né, 15 de março de 2017, eu entrei com a ação, sei lá, em 2017 mesmo, mas lá em setembro. Então, eu tenho tudo para frente e eu tinha os 5 para trás. O que vai passar da data da modulação, que foi em 15 de março de 2015. Percebeu? Então, você vai ter aquele pedacinho entre março e setembro, hipoteticamente, quando eu ajuizei a ação. O trânsito em julgado foi muito rápido. Mas vamos imaginar, 17 eu obtive o trânsito em julgado, ajuizei a ação depois de 15 de março de 2017 e obtive o trânsito em julgado em 2018. Então, você teria o quê? 3 anos, mais 2 ali, você teria 2015, 14, 13, para poder repetir o quê? O indébito. Então, 5 anos para trás e tudo para frente. Aí vem o Supremo depois e muda de ideia, vamos modular os efeitos dessa decisão, e vai ser a partir de 15 de março de 2015. 17, perdão, 15 de março de 2015. De novo, 15 de março de 2017, a modulação. E ele fala, quem ajuizou até essa data, tem tudo para trás, os 5 para trás e tudo para frente. Quem não fez isso, só tem dali em diante, não tem para trás. Então, perceba que aquele cara que entrou que obteve o trânsito em julgado em 2018, ou mesmo em 2017, desde que ele tenha entrado com a ação depois daquela data, 15 de março de 2017, e dentro desse meio do caminho, entre a data da modulação em 2021 e a data do julgamento de mérito, ele está obtendo a compensação de valores recolhidos indevidamente antes da data da modulação, que foi 15 de março de 2017. E o que vai acontecer com esse cara nesse pedaço? Então, a teoria que vem trazendo, e o fisco ele já está mexendo os pauzinhos para isso, é de autuar esse pessoal, para cobrar essa diferença até 15 de março de 2015. Eita, estou com 15 na cabeça. 15 de março de 2017. Então, se você ajuizou a ação depois dessa data e tem períodos anteriores a essa data para compensar por força do trânsito em julgado, então, no meu caso aqui, eu consegui o quê? 2018, 2017, 16, 15 e 14. Então, eu consegui aqui pelo menos o quê? 3 anos, 14, 15, 16, um pedacinho 17, dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da minha ação, porque eu obtive o trânsito em julgado.
Mas o marco é o quê? 15 de março de 2017. Então, eu não poderia ter aqueles 3 anos a partir daquela data. Ou um pouco mais de 4, dependendo do momento. E ele está cobrando esses valores para que, então, você não pudesse usar, porque, afinal de contas, você não respeitou a modulação. Você obteve o trânsito julgado para venceu. Se a fazenda não estiver ferindo a decadência, nem tampouco a prescrição, ela poderia, com base nessa decisão, desconstituir a coisa julgada para cobrar esses valores que não respeitaram a modulação dos efeitos ou daqueles créditos que amanhã ou depois foram levados à compensação, amanhã, e podem ser que eles ainda estejam, né? Para você julgar um processo administrativo de compensação, você tem 5 anos da data da apresentação da DECOMP. E aí pode ser que eles não homologuem esses créditos, porque são valores cujo crédito você não teria direito porque você não ajuizou dentro do prazo. E ainda que tivesse obtido o trânsito naquele período, a decisão daquela modulação seria suficiente para automaticamente ferir a coisa julgada e impedir que você obtenha créditos anteriores a 15 de março de 2017. É exatamente esse o ponto que vem sendo discutido. É claro que tem aqui, no caso, os 90 dias, né? Já que é contribuição, esperaria os 90 dias e poderia, então, cobrar aquelas diferenças. Enfim, gente, tem muita água por debaixo dessa ponte, ainda que tenha mudança dos efeitos em 2021, né? Com relação em mais os 30 dias, pode ser que muita coisa aí já tenha sido decaída ou já tenha sido prescrito, aí teria que fazer análise de caso a caso, mas fato é que tem controvérsia, né? Porque, afinal de contas, você não mudou o mérito, você mudou a modulação. E se você muda só a modulação, não se aplica na flexibilização da coisa julgada. Tem essa tese também. Eu andei pensando nisso, porque, afinal de contas, eu não mudei. Eu continuo excluindo o ICM da base do PIS da COFINS. Isso não foi alterado. O que mudou foi o efeito da modulação, então respeita a minha modulação. Se eu fosse você, e se você tivesse numa situação como essa, e se você recebesse aí uma execução fiscal, ou uma negativa de homologação de crédito, ou mesmo aí um auto de infração, porque não respeitou esse tema dentro dessa forma, ajuizaria a ação. Ou mandado de segurança, ou manulatória, dependendo do contexto, dizendo, olha só, essa decisão do Supremo aqui, ela flexibilizou a coisa julgada quando eu mudo de entendimento quanto ao mérito. Ou seja, era constitucional, agora virou inconstitucional. No caso da coisa julgada, a tese do século, não houve alteração de entendimento de mérito. Lá em 15 de março de 2017, o ICM não estava dentro da base do PIS da COFINS. Em 21, quando definiu a modulação, não mudou. Era exatamente isso que se discutia. Só ficou qualificado que era o ICMS destacado, que era a única coisa aí que a gente convergia, se era o pago ou o destacado. Mas o contexto ele não foi alterado. O que mudou foi a modulação. Em sendo uma modulação, ela não seria suficiente para alterar a minha coisa julgada, cujo mérito não foi alterado. Então, seria uma decisão diferente daquela produzida pelo STF na data de hoje. Então, aqui nasce um novo contencioso, trazendo uma nova perspectiva para que aqueles que obtiveram o trânsito julgado nesse período, entre 15 de março de 2017, para as ações ajuizadas a partir dessa data até a data da modulação, tentar buscar a tutela jurisdicional para dizer, opa, meu caso não é igual ao da CSL, não é igual à revenda de IPI. Aqui eu tenho mérito, e o mérito não foi alterado. O que foi alterado, na verdade, o que foi instituído, foi uma modulação. E feriria demais a segurança jurídica, por força de uma modulação exclusiva, quando o mérito não é alterado, você mudar o meu direito e a própria coisa julgada. Então, me parece que, nesse caso, nasce um novo contencioso, o Supremo ele ainda vai se pronunciar. Não me parece que simplesmente
eu vou pegar uma decisão que é parecida, mas não é igual, não se comata expressamente nesse contexto, para desqualificar a coisa julgada quando o mérito é adequado. O que muda, ou melhor, nesse caso, o que houve, a maior, é aqui a modulação dos efeitos. Então, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, e eu já estou te dando aqui uma solução, se você tiver algum cliente na tese do século, nessa exata situação, para buscar uma tutela liminar, ou mesmo seu direito mediante sentença, para que essa decisão não seja aplicável, porque ela não é exatamente igual ao que foi definido hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são essas algumas observações que eu queria trazer aqui para vocês no dia de hoje. Isso é muito... Foi hoje, né? Caiu aqui de paraquedas no nosso colo. Então, fiz esse vídeo aqui para você que não conhece o tema, para você se identificar, para você entender o que está acontecendo, ou para você que conhece, ver o passo a passo e algumas oportunidades que podem nortear o seu trabalho, os seus clientes, os seus possíveis clientes dentro dessa realidade louca, que é esse manicômio tributário, que não falta trabalho para ninguém, porque é uma atrás da outra. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo. Foi um pouco extenso, mas era necessário. Esse tema é um pouco complexo e é necessário que vocês entendam o passo a passo. Se você chegou até aqui, não esqueça de acionar o sininho, enviar para os amigos e, se for o caso, indicar aí. Vai ser muito feliz para mim estar com você aqui. Se você chegou agora, maravilha. Sejam muito bem-vindos. Toda semana tem sempre um vídeo novo no canal sobre questões tributárias atuais e que você possa aplicar imediatamente no seu negócio. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.